Boa noite, CHJ. A graça e a paz de Jesus esteja com todos. Amém? Alegria estar com os irmãos mais uma vez. Enquanto as crianças estão indo para a salinha, convido os irmãos a abrirem para aquele que será o último sermão em Filipenses. Aquele que será o último sermão em Filipenses. Não convenceu não, nem na segunda vez. Filipenses capítulo 4, versículo 14. Filipenses capítulo 4, versículo 14. Nós vamos ler até o versículo 23. Quando eu comecei a minha vida de pregação, eu estudei os tipos de modelo de elaboração de sermão que um pastor deve escolher. E dentro daquilo que eu acreditava, a pregação expositiva foi o que mais me chamou a atenção. Porque escolheria um texto e, ao invés de tentar trazer uma ideia da minha cabeça para o texto, eu tentaria tirar do texto a pauta para o sermão. Então, ao longo desses últimos 6, 5 anos que eu tenho servido aqui os irmãos, eu tenho sempre escolhido começar uma epístola e ir até o final tentando explicar verso por verso dessa carta. Isso me ajuda como pregador a sair daqueles temas que me são fáceis. Me ajuda a amadurecer, porque não sou eu que escolho, é o texto que dita. E o texto de hoje, se eu fosse escolher o tema, dificilmente eu iria pregar. O texto de hoje vai lidar sobre a relação da igreja com os seus obreiros, a relação financeira da igreja com os seus obreiros. Então, peço que você tenha a sua Bíblia aberta, esteja atento, porque esse é um tema delicado. Delicado porque quando se fala de pastor e dinheiro, o assunto se torna problemático, porque nós temos dois extremos. O primeiro extremo são de pastores principalmente ligados à vertente neopentecostal do cristianismo, que são milionários, que abrem a igreja não como uma disposição de servir ao povo de Deus, mas como algo a quem eles mesmos vão se beneficiar. Eles não prestam contas a ninguém, eles mesmo que dizem o seu salário, e eles mesmos então administram toda a parte da finança. Em um outro extremo, nós temos as pessoas que acreditam que ministério pastoral não é trabalho. Uma vez uma criança perguntou para mim: o que é que você trabalha? Eu falei: eu sou pastor. Sim, mas e o trabalho? É o quê? Você não trabalha não, você só é pastor? Há uma ideia de que o ministério pastoral não é um trabalho, e na verdade até muitas pessoas não sabem o que é que um pastor faz, e portanto não seria um trabalho, não se configuraria um trabalho, portanto não precisariam ser pagos. Há um ditado nos Estados Unidos que ele diz o seguinte: make them poor, make them godly. Faça os pobres e eles serão piedosos. Faça os pobres, faça os piedosos. Quanto mais pobre então for um pastor, quanto mais privação um pastor passar, mais piedoso então ele vai ser, porque ele vai aprender a depender, vai ter que orar mais, coisas nesse sentido. Eu espero que essa não seja a perspectiva dos irmãos, né? No caso contrário, estaria perdido. O meu ponto aqui, irmãos, é tentarmos fugir dos extremos e tentar perceber a relação de obreiros e finança da igreja a partir da perspectiva do Evangelho, tentando ver o que é que a palavra de Deus diz a respeito sobre esse tema. Amém? Então vamos ler o texto. Filipenses capítulo 4, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: no entanto, vocês fizeram bem, associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades.
Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Eu recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido, desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, o que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Ao nosso Deus e Pai seja dada a glória para todos sempre. Amém. Vamos fazer uma breve oração, meus irmãos? E nessa oração nós vamos incluir também as nossas crianças. Senhor, nós queremos te louvar pela tua palavra, louvar pela graça que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, louvar porque o Senhor nos alcançou, não somente nos alcançou, mas também nos inseriu no teu corpo, e nós te louvamos por isso, Pai. Te louvamos por termos uma comunidade local, um local para louvarmos o teu nome, para aprendermos da tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Eu quero pedir ao Senhor que abençoe os tios que estão lá em cima com as crianças. Eu oro por elas, ó Pai, que elas cresçam em graça, cresçam em sabedoria do Senhor, que o Senhor cative o coração delas a Ti, Pai. Peço que a nós o Senhor nos ajude a termos o nosso coração calibrado a respeito do que a Tua palavra diz sobre esse tema, Senhor. Que o Senhor nos dê graça, em nome de Cristo. Amém. O texto que nós temos diante de nós ficou muito claro que fala dessa relação da igreja local, seus obreiros, de uma perspectiva mais financeira. Mas acho que é importante a gente relembrar o que está acontecendo aqui. Paulo estava preso na sua primeira prisão em Roma. Jesus foi crucificado e ressurreto aproximadamente no ano 33, segundo a tradição cristã. Ele é assunto ao céu e então inicia a era da igreja. Aproximadamente no ano 34, o apóstolo Paulo é alcançado. E então, mediante a sua conversão, ele passa a viver uma vida de pregação do evangelho. Ele quer compartilhar com as outras pessoas aquilo que transformou a vida dele. Ora, este homem era um perseguidor da igreja. Este homem era alguém que odiava os crentes. E não somente os odiava, mas também consentia com o assassinato daqueles que simplesmente pregavam o evangelho. Essa mudança impactou não somente o coração desse homem, mas ela mudou a forma dele enxergar a vida. O encontro de Paulo com Cristo não somente mudou algo dentro do seu coração ou a sua confissão religiosa. O encontro de Paulo com Cristo mudou toda a sua forma de viver. De modo similar, meus irmãos, deve acontecer com a igreja. Cada um que está aqui, se teve um encontro com Cristo, não deve somente mudar o local que você frequenta no domingo à noite. E ao invés de ficar assistindo o Faustão, né, que agora até parece que mudou, agora você vai ter um lugar para frequentar. Mas é muito mais que isso. O evangelho, o encontro com Jesus muda tudo o que acontece na nossa vida. Certa vez eu ouvi uma ilustração de um homem que dizia que ao subir no púlpito ele foi atropelado por um caminhão. E alguém dizia para ele: ou você está louco ou você é um mentiroso. Porque alguém que tem um encontro com um caminhão, alguém que colide com um caminhão não consegue permanecer intacto. Aí ele diz: pois é assim que eu me sinto quando muitas pessoas dizem crer em Cristo e continuar vivendo como se Ele não existisse. O encontro com Cristo, meus irmãos, ele deve nos transformar de dentro para fora. O encontro com Cristo deve mudar nossa perspectiva a respeito da realidade. O encontro com Cristo deve inverter as nossas escalas de valores. O encontro com Cristo muda a vida do indivíduo. É isso que aconteceu com Paulo. Todos os seus planos foram mudados. E Paulo então foi inserido dentro daquele negócio que revela a sabedoria de Deus. Desde os tempos passados, Deus planejou a existência da igreja. É na igreja que Deus revela a sua sabedoria. Todos os que são crentes em Cristo são chamados a viverem uma vida da fé.
E a vida da fé não é uma vida solitária. A vida da fé é vivida dentro de um ambiente que nós chamamos de igreja. Todo mundo que é salvo, que tem um encontro com Cristo, é inserido dentro de um corpo no qual Cristo é o cabeça. Por isso, então, que nós temos a Escritura, porque Deus governa a sua igreja através da sua palavra. Nós, aqui na Igreja de Cristo, nós cremos que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Ou seja, as nossas práticas enquanto igreja, elas são moldadas pelaquilo que a Escritura afirma. Por isso, então, não somente o Deus que nós adoramos, mas a forma como nós adoramos esse Deus deve ser prescrita e observada na Escritura. Dito essas coisas, eu gostaria de convidar você a olhar comigo para o texto, especificamente o versículo 14 do nosso texto. Paulo está preso. Está preso porque estava pregando o Evangelho, e algumas pessoas não ficaram satisfeitas com isso. E ele então recebe uma oferta da igreja dos Filipos. E ele fala o seguinte a respeito dessa oferta: meus irmãos, vocês fizeram bem associando-se comigo nas minhas aflições. A ideia aqui é que Paulo está preso, ele recebe essa oferta e ele emite um juízo de valor sobre essa ação que a igreja fez. Ele diz: essa ação que vocês fizeram foi uma ação boa. A ideia de fazer bem ou fazer mal, mais à frente, como eu vou mostrar para vocês, mas já antecipando, e a gente retoma isso aqui quando a gente chegar no versículo 17, é que nós, depois que somos inseridos no corpo de Cristo, que passamos a viver uma vida da fé, nós prestaremos conta dos nossos atos diante de Deus. Há aquilo que nós chamamos de o tribunal de Cristo. Vai comigo para 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Aqui, então, é uma palavra para os crentes, tá? É especificamente para os crentes. Eu não vou entrar muito nos detalhes disso aqui, mas a ideia é que há uma ligação entre essa ação da igreja com isso aí. Eles estão participando do que Deus está fazendo no mundo. E Paulo então continua o versículo dizendo: vocês fizeram bem. Como foi que eles fizeram bem? Em Filipenses, voltando, Filipenses 4,14. Associando-se comigo nas minhas aflições. A ideia do verbo associar aí, da palavra associar, é uma ideia de comunhão, é uma ideia de participação. A igreja estava nas suas casas, estava vivendo a vida comum da fé e Paulo estava preso. Mas a igreja que enviou ofertas para que Paulo pudesse se manter enquanto ele pregava, enquanto ele vivia o seu ministério itinerante, ela se associou. De alguma forma, ela participou daquilo que Paulo estava fazendo. Nós sabemos que num corpo há muitos dons, há muitos chamados, há muitas pessoas que têm habilidades distintas. Dentre essas habilidades, há algumas que Deus separa para que essas pessoas se dediquem exclusivamente à pregação do Evangelho. Os outros que têm dons de administrar, de servir no comércio, de servir nas outras questões, eles participam da obra de avanço do Evangelho, contribuindo financeiramente, possibilitando oportunidades para aqueles que estão na linha de frente. Eles fazem isso associando-se nas aflições de Paulo. Veja que aqui há uma amostra de como a igreja pode participar do que Deus está fazendo no mundo. Qual é o grande plano de Deus, meus irmãos? O grande plano de Deus é restaurar e redimir todas as coisas na pessoa do Filho dele. Tudo que nós fazemos, de alguma medida, deve apontar para essa restauração que Deus está fazendo em Cristo. Em alguma medida, todos nós fomos restaurados por Cristo. Em alguma medida, nós precisamos nos envolver com a restauração que Cristo deseja fazer nos locais onde Ele ainda não é conhecido.
E uma forma que nós temos para fazer isso é contribuindo financeiramente. A igreja fez bem em se associar com Paulo. O versículo seguinte diz que a associação da igreja ao ministério de Paulo é um fruto da sua conversão. Esse ponto é muito interessante porque o homem natural, ele tem uma relação com o dinheiro muito complicada, muito delicada. Alguns até passam a desenvolver uma relação de devoção ao dinheiro, de religião ao dinheiro. Paulo vai mostrar no versículo 15 que aqueles que associam, que participam do ministério de Paulo, eles estão mostrando o fruto da sua conversão. Porque o que rege eles, a forma como eles administram seu dinheiro, não é como eles vão ter mais prazer, não é como eles vão ter mais conforto, não é como eles vão buscar o maior grau de benefício de si mesmo. Eles estão procurando participar do que Deus está fazendo no mundo. Ele diz: vocês sabem muito bem, filipenses, que no início da pregação, quando eu parti da Macedônia, Macedônia é onde a cidade de Filipos estava localizada, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto somente vocês. Tinha relativamente as suas posses, ele vivia uma vida tranquila, nem era rico, nem era pobre, a despeito de vir de um lugar de pouca influência. Mas, ao iniciar o seu ministério, ele deixa de lado a sua profissão como carpinteiro e se dedica exclusivamente à pregação do evangelho, ao ponto dele dizer que não há onde reclinar a cabeça, ao ponto dele dizer que não há onde se aninhar. Agora nós vamos para Lucas capítulo 8, e vem então de onde Jesus tirava o seu sustento. Marcos capítulo 8, versículo 1 até o versículo 3. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 1 ao 3. Vou ler aqui para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Sei que os irmãos dizem que eu corro muito, mas vou correr mais uma vez. Aí vocês podem falar de novo quando acabar. Aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Ia ele com os 12 discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidade. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais, com os seus bens, ajudavam Jesus e os discípulos. Portanto, nós vemos em Jesus uma abstenção da sua vocação profissional, tá certo? E Jesus também exercendo o seu ministério através de pessoas que financiavam a obra. Tá certo? Esse era o padrão de Jesus, tá certo? Uma outra perspectiva agora podemos ver em Paulo. Vamos ler Romanos capítulo 15, versículo 24. Nós já vimos em Jesus que ele tinha abdicado disso, né? E tinha vivido através de pessoas, de doações de pessoas. Paulo então fala o seguinte: eu penso em fazê-lo em viagem para a Espanha, pois eu espero que de passagem, leia-se por Roma, eu possa vê-los e vocês me encaminhem para lá, depois de eu haver desfrutado primeiro um pouco da companhia de vocês. Então Paulo está escrevendo a carta para os romanos para se apresentar e também para pedir para que a igreja o ajude a chegar até a cidade da Espanha, onde ele queria pregar o evangelho, tá certo? E isso aqui mostra, mais uma vez, como Paulo entendia que quem deveria sustentar o seu ministério eram as igrejas locais. Veja que aqui Paulo não escreve para nenhum outro grupo, senão para uma igreja que está comprometida com o avanço do evangelho. E ela que deveria se encarregar, então, do avanço do evangelho. Nós vemos também no ministério de Paulo que outras igrejas deram para Paulo a possibilidade de pregar a mensagem da salvação. 2 Coríntios, capítulo 11. Versículo 7 até o versículo 9. 2 Coríntios 11. Será que cometi algum pecado pelo fato de viver humildemente para que vocês fossem exaltados, visto que lhes anunciei o evangelho de Deus sem lhes cobrar nada?
tirei de outras igrejas, recebendo salário para poder servir a vocês. A ideia, então, é que Paulo chegou na cidade dos Coríntios para pregar o evangelho custeado por outras igrejas. A possibilidade que as outras igrejas deram para ele de viver o seu ministério integral, então, ajudou com que ele pudesse avançar com a mensagem do evangelho. Gálatas, você está em... Só passar uma página aí. Gálatas capítulo 6, versículo 6. Temos aqui algumas instruções a respeito disso. Aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. O contexto aqui, se você olhar, se você está com a Bíblia de papel, você pode olhar aí do versículo 1 ao 4, que o contexto é a responsabilidade e o auxílio mútuo que cada irmão deve ter. Cada um deve fazer a sua parte, deve ser ajudar, levar a cargas uns dos outros, não é? E dentre isso, Paulo orienta que a igreja possibilite aqueles que são chamados para isso, que vivam desta forma. 2 Timóteo, capítulo 2. Versículo 3, 2 Timóteo 2, 3. Participa dos meus sofrimentos como soldado de Cristo Jesus. É interessante como Paulo muitas vezes associa o ministério com sofrimento. Em Filipenses ele fala das minhas aflições, aqui ele fala dos sofrimentos, né? Como bom soldado de Cristo Jesus. Versículo 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Há duas formas de interpretar esse versículo aqui. A primeira seria uma orientação para todo crente, não é? E a segunda, que é a correta, é Paulo falando para aqueles que desejam servir no ministério. Aqui há uma proeminência daqueles que desejam servir a igreja, que eles gastem o seu tempo, a sua vida, principalmente para isso. Estou falando isso porque existe hoje um movimento chamado tent makers, pastores tent makers, que são fazedores de tenda. Então, eles são empresários, coisas nesse sentido, né? E mesmo à frente de igreja, mesmo sendo o pastor principal da igreja, eles querem fazer as duas coisas, porque acham que são bons. E, de fato, isso tem muitos pontos positivos, mas tem alguns pontos que a gente precisa lidar. Na nossa própria vida como igreja, que um dos pastores antigamente vivia nessa condição e achou por bem convidar alguém que pudesse dedicar-se integralmente para o próprio benefício da igreja. Porque é difícil, de fato, lidar com duas questões nesse sentido. Nós temos ainda um outro texto em 1 Coríntios, capítulo 9. Esse é um pouco mais longo. E esse é o penúltimo texto e a gente finaliza para algumas aplicações, tá certo? A gente fundamentar biblicamente aqui. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 1 até o versículo 14. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 1 ao 14. Diz assim: será que eu não sou um homem livre? Não sou um apóstolo? Não vi Jesus, o nosso Senhor? Por acaso vocês não são fruto do meu trabalho? Se não sou apóstolo para outros, certamente o sou para vocês, porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa diante do que me questionam é esta, que Paulo falando: será que não temos nós o direito de comer e de beber? Será que não temos nós o direito de levar conosco uma mulher crente como esposa, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas, Pedro, né? Ou somente será que eu e Barnabé temos que trabalhar para viver? Quem é que vai à guerra às suas próprias custas? Quem é que planta uma via e não come do seu fruto? Quem é que apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Será que eu digo isso apenas como um homem? Não é verdade que a lei também o diz? Porque está escrito na lei de Moisés: não amarre a boca do boi enquanto ele pisa o trigo. Por acaso Deus está preocupado com bois? Será que não é certamente por nossa causa que ele está dizendo isso? E é claro que é por nossa causa que isso está escrito, pois quem lavra deve fazê-lo com esperança, e o que colhe deve fazê-lo na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós não semeamos entre vocês as coisas espirituais, será muito recolher de vocês bem materiais?
Se outros participam desse direito sobre vocês, não temos nós o direito em maior medida? Entretanto, não fizemos o uso desse direito. Pelo contrário, suportamos tudo para não criarmos obstáculo ao Evangelho de Cristo. Se vocês não sabem que os que prestam serviço sagrado se alimentam do próprio templo, e os que servem do altar participam do que é oferecido sobre o altar, assim também o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Estamos lidando num contexto em que Paulo está lidando com algumas argumentações da igreja. Não é? Parece que a igreja não queria fazer o ministério de Paulo reconhecido e lhe ofertar financeiramente, e ele então reconhece isso e abre mão do direito dele, com base naquilo que outras igrejas o ajudaram, como a gente viu lá em 2 Coríntios, né, a segunda carta, para que ele pudesse pregar o evangelho, isso não criar barreiras. Mas ele está colocando e é posto que aqueles que pregam têm direito de comer e de beber, têm direito de casar, não é? E também tem aqueles que pregam o evangelho que vivam do evangelho. A ideia não é que cada crente que prega o evangelho deve viver do evangelho, porque todos nós somos chamados a pregar o evangelho. A grande comissão é para toda a igreja. Vão e pregam o evangelho. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. Mas o ponto é aqueles que vivem especificamente para essa finalidade devem então poder lidar com isso, para que tenham tempo de estudar, para que tenham tempo de orar, para que tenham tempo de visitar, de aconselhar, de se preparar para o exercício do sagrado ministério. É exatamente por isso que os diáconos são estabelecidos. Atos capítulo 6. Atos capítulo 6. Diz assim, versículo 1. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos deste serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Aqui então, nesse versículo, está resumindo a atividade pastoral. Tá certo? O ponto aqui é que havia algumas demandas dentro da própria igreja que estavam tolhendo dos pastores a capacidade deles orarem e deles pregarem a palavra de Deus, deles viverem essa vida de ajuda. Então eles, na mente deles, decidiram não dedicar o seu tempo nisso, mas levantar homens, e essa é a razão do ministério dos diáconos, ajudar para que o ministério da palavra seja resguardado, porque aquilo que é central na vida de um pastor é orar e ensinar a Bíblia. Tá certo? Orar e ensinar a Bíblia. E aí o ensino, ele é um ensino público, como esse que está acontecendo aqui agora, é um ensino privado também, como acontece quando ou eu ou algum dos outros pastores vão em aconselhamento, vão ajudar a lidar com alguma questão específica que você está vivendo na sua vida. Tá certo? E o último texto, então, é 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Esse texto é muito legal, acho que a gente deveria decorar. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, o que se esforçam na palavra e no ensino. Versículo 18. Pois a Escritura declara: não amordace o boi enquanto pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Então, está posto, certo? Esse aqui está bem claro, não precisa nem comentar. Está posto que isso é um mandamento bíblico. Agora, quem deve escolher o salário do pastor? É o pastor ou é a igreja? Então, como eu já falei para os irmãos, nosso modelo de igreja, e como a gente viu também em Atos capítulo 6, quem escolhe os líderes, tá certo? Quem tem a voz final sobre a igreja é a assembleia, são os membros. Se você é membro dessa igreja, você precisa participar das assembleias que acontecem aqui. Nas assembleias gerais, nós prestamos relatório financeiro, todo o dinheiro que entra aqui nessa igreja, ele é explicado titim por titim. Você sabe a finalidade de cada recurso que entra aqui. Nosso tesoureiro sempre presta conta. Nós temos um conselho fiscal
que aprova o relatório ou seja, que pega as notas fiscais e aprova, dá um parecer, tá certo? Por quê? Para nos resguardarmos das acusações que são feitas por aí, porque também nós achamos que quanto mais claro, quanto mais franco, quanto mais limpo nós trabalharmos com isso, melhor, certo? Pastores não deveriam trabalhar, pegar no dinheiro da igreja. Isso é um ponto muito claro aqui que a gente viu. Quem deve administrar isso são os diáconos ou algumas pessoas que são dotadas dentro da igreja da habilidade para fazer isso. Segundo, como lidar então com pessoas que cobram para pregar? Tá certo? Essa é uma pergunta delicada. É errado cobrar para pregar? Então os ministérios, os departamentos, vocês querem fazer algum evento e convidar alguém que cobra para pregar, precisamos observar duas questões. Primeiro, o obreiro não pode ser ganancioso, tá certo? Então, as pessoas que cobram cachê, a gente precisa ter muito cuidado com o que está acontecendo. Se é um valor factível, entendeu? Eu já fui pregar em locais que o outro pregador cobrou 30 mil reais, né? 30 mil reais, e eu fiquei com raiva porque o pessoal queria pagar, entendeu? Dá mais raiva é por causa disso. A minha própria prática é não cobrar, nunca. Em espécie alguma. Uma vez que eu tenho uma igreja local que me permite, então, sempre quando eu viajo aí fora, essas coisas, vocês nunca vão me ver cobrando nada, tá certo? No máximo, o translado e a alimentação, até ficar na casa dos irmãos, a gente fica sem nenhum problema, não precisa ficar em hotel e essas coisas. Mas, tomem cuidado com esse tipo de ministério, tá certo? Ninguém deveria ser sustentado, senão por uma igreja local. Só precisa ter alguém para prestar contas. Entendeu? Então você vê grupos de louvor cobrando absurdo, cachê de 50, 60, não sei quantos mil para poder exercer ministério. Isso é uma prática, meus irmãos, que não se sustenta biblicamente. Precisamos ter cuidado com isso. Tem muitas pessoas que estão sugando do povo de Deus. Pode ser que alguém que queira ter um ministério legítimo, de viver de ensino, então ele faz as contas de quanto a família dele precisa, divide ali pelo número de convites que ele recebe e pede um valor factível. Tá certo? Mas 50 mil por 30 mil, 10 mil, 15 mil, 2 mil, não é? Será que realmente nós precisamos disso tudo por ministração para viver bem? Será que não há alguém querendo se aproveitar da igreja, não somente para suprir as suas necessidades ou para viver uma vida de conforto demasiado? Entendeu? A gente precisa ter muito cuidado com isso. Tá bom? O ministério que nós vimos aqui, tudo que fala relação de dinheiro e obreiros, são via igreja local. Sempre é via igreja local. É necessário que haja uma igreja, um grupo de cristãos que possibilitem que isso aconteça. Tá certo, meus irmãos? Agora, uma palavra de encorajamento para os irmãos é que essa igreja, a Igreja de Cristo do Henrique Jorge, tem sido uma igreja muito acolhedora, tem sido uma igreja que possibilita tanto a mim, aos outros pastores e aos outros missionários, tantas pessoas que já passaram por aqui, um ambiente de crescimento. Eu tive o privilégio de ter os meus estudos financiados aqui, inclusive meu mestrado é financiado por irmãos dessa igreja, coisas nesse sentido que testificam essa palavra. Lembrando lá de Filipenses capítulo 4, quem faz isso faz bem, porque se associaram no ministério que Deus tem confiado a mim, e de alguma forma, à medida que quando os obreiros dessa igreja, seja eu, seja o pastor João Paulo, pastor Mano, alguns outros irmãos que vão pregar fora, né, a gente está indo na autoridade da igreja, está indo enviado pela igreja, é a Igreja de Cristo do Henrique Jorge que está indo abençoar os outros povos. Esse é um assunto muito delicado, e a gente precisa ter muito cuidado com isso, tá certo? Então, é isso que a gente queria dar, e para finalizar então o texto lá de Filipenses, vamos só ler os versículos finais. Ele diz: saúdem cada um dos santos em Cristo, os irmãos que estão comigo mandam saudações, todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Amém, meus irmãos?